Renato tem culpa pelo resultado fora de casa. Afinal de contas, o Grêmio deixou de jogar 2/3 do confronto no Ceará. E mais uma vez, o treinador fez escolhas que afundaram completamente a primeira etapa da partida. É sobre o empate de Grêmio 1, Fortaleza 1, que falaremos depois da vinheta. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos do empate do Grêmio fora de casa, mas antes deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. O Grêmio mais uma vez deixou a desejar longe de Porto Alegre e a culpa é do Renato, sim. Afinal de contas, o jogo contra o Fortaleza era ganhável. O tricolor encarou os reservas do Fortaleza e deixou o jogo nas mãos dos caras. O Grêmio foi amassado em dado momento do primeiro tempo pelo Fortaleza reserva. E isso é culpa do treinador. E é mérito também do treinador. No duelo Vojvoda versus Renato, o Vojvoda sobrou. Porque o Vojvoda fez o time reserva dele jogar muito futebol. O time reserva do Fortaleza parecia time principal. Jogou com autoridade, autonomia, sem nenhum tipo de dúvida do que faria dentro de campo. Com intensidade, com objetividade, enquanto o Grêmio, do Renato, fora de casa, mais uma vez miou, mais uma vez não foi ofensivo, não levou perigo, e isso é culpa do treinador do Grêmio, que mais uma vez faz escolhas que deixam a desejar. Um Grêmio que tem, no meio-campo, vamos lá, vamos devagarinho para você entender, que tem Carbajo, que tem Cristaldo e que tem Natan no meio-campo, é um Grêmio que não tem intensidade. São jogadores que não marcam e não produzem, não criam, não são ofensivos, não estão sendo, pelo menos. E o tricolor viu isso diretamente de dentro do gramado. Os meias do Grêmio não criaram, não produziram nada para o Soares e deixaram o centroavante completamente isolado. Quem viu o jogo com atenção, viu o Soares reclamando e reclamando muito. E ele tinha razão, a bola não chegava no Soares. Apesar do Grêmio ter começado a partida mostrando que poderia assustar, uma falta aos 2 minutos cobrada pelo Soares colocou a bola na trave, não foi isso que aconteceu no restante do confronto. Com o meio-campo pouco intenso, dando espaços para a equipe do Fortaleza, o Grêmio sim, foi amassado pelos reservas. E o Gabriel Grando e o Pedro Jeromel foram personagens essenciais, assim, essenciais para que o Grêmio não saísse com um resultado muito pior na primeira etapa do que foi aquele 1-0. O setor esquerdo de defesa foi extremamente explorado. E não por culpa exclusiva do Reinaldo, que foi envolvido tanto pelo Pikachu quanto pelo Dudu, lateral direito do Fortaleza, que nós conhecemos, jogou no Internacional aqui. Não é culpa do Reinaldo, é culpa dos volantes, que não davam proteção e deixaram os zagueiros expostos, toda a linha defensiva, na verdade, exposta pelo flanco. E o Fortaleza, ciente disso, o Vojvoda inteligentemente jogou por ali. O Jeromel foi craque, jogou demais. Segundo jogo do Jeromel na temporada e ele mostrou que aos 38 anos é craque da bola sim. Foi essencial, dando carrinho, combatendo, o Kahneman também jogando bastante adiantado, mas era nítido que os zagueiros pediam socorro, porque os volantes não estavam dando cobertura. E o gol do Fortaleza acabou saindo justamente de uma jogada lá pelo setor esquerdo da defesa do Grêmio. O tricolor não conseguiu evitar a penetração, a jogada, o cruzamento que acabou virando uma mão do Reinaldo. E aqui, diga-se de passagem, foi mão. Foi mão. O Ferreira foi driblado, o cruzamento veio, o Reinaldo estava com o braço um pouco aberto e vai haver o comparativo com o lance do Corinthians, mas foi pênalti para o Grêmio lá em São Paulo, lá em Itaquera, não marcado, mas foi pênalti para o Fortaleza marcado agora nesse jogo. Neste jogo foi o certo, lá foi errado. Pênalti batido pelo Thiago Galhardo, gol da equipe do Fortaleza. O Renato muda.
De acordo com os primeiros relatos, por uma questão física, ele tira o João Pedro Galvão aos 33 minutos do primeiro tempo e coloca o Ferreira. Mas cá entre nós, um atacante que não produziu absolutamente nada. Aliás, um atacante que não produz absolutamente nada. Eu fui um defensor inicialmente da contratação do João Pedro Galvão, porque na Europa ele era um bom jogador na Itália, mas em Porto Alegre ele não tem conseguido contribuir minimamente. Ele não produz, não ajuda o Soares e era -1 em campo. E aí você soma um meio campo que não produz, mais um segundo atacante que não ajuda, pensa no isolamento do Luizito Soares. Foi um time completamente bagunçado. E o Renato abriu mão de 2/3 do jogo porque não mexeu, porque escolheu esta formação que tem Natan, que tem Carbajo, que tem Cristaldo, que foi um personagem extremamente negativo não só por não aparecer, mas por quando apareceu fez o que fez, o pênalti muito mal batido, ele escorregou. Foi só a cereja do bolo da atuação do Cristaldo, do que tem sido o Cristaldo na verdade. O Cristaldo se esconde atrás de assistências em gol de escanteio. O Cristaldo é um jogador que produz muito pouco sem a bola. E para a grandeza do Grêmio, e para um time que quer disputar uma Libertadores da América, o meia articulador pensador não pode ser o meia da meia riada. Não é mais a época que foi com o Jean-Pierre, por exemplo, que era meia riada também. Essa é a minha crítica em relação ao trabalho do Cristaldo como articulador do Grêmio. O Grêmio substitui no segundo tempo e, coincidência ou não, produz mais, produz muito mais. O Grêmio que tinha esses jogadores citados no gramado produziu 2 chances de gol. Uma falta batida pelo Soares, quase gol, mas uma bola parada, e a outra o pênalti que o Cristaldo sofreu. Depois disso, o Grêmio teve 1, 2, 3, 4, 5 oportunidades de fazer a virada. Numa delas fez o gol gremista, muito bem construído, num lançamento do Reinaldo, na leitura de Luiz Soares, que pouco recebe, que poucas oportunidades tem, o Soares faz o movimento correto e acaba empatando o jogo. O Grêmio deveria ter vencido fora de casa. O Grêmio jogou apenas 1/3 do jogo e conseguiu empatar neste terço que jogou. Mas como abriu mão de 2/3, acabou saindo, voltando para Porto Alegre, saindo de campo lá do Ceará com o empate. É pouco para quem quer ser campeão brasileiro. E repito, a culpa do desempenho fraco do Grêmio é sim do técnico Renato. Ele tem vários méritos ao longo da temporada, mas a insistência em manter um tripé de volantes, ou pelo menos uma linha de construção de meio campo de baixa intensidade já detectada, é uma opção dele. Logo, é culpa dele. Eu quero saber a opinião de vocês aqui embaixo. Não esquece de deixar o like, compartilhar o vídeo, te inscrever no canal, ativar as notificações e a gente se vê. Tchau, tchau.